Olá, muito prazer estar com você mais uma vez. Aqui é o Gilson Carvalho da Conexão Seguros e hoje nós vamos estudar a aula 3, a videoaula 3 gravada aqui para você com muito carinho para que você tenha o maior proveito possível. Você, vendedor de plano de saúde, você corretor de plano de saúde, você que quer ingressar na área, a ideia é trazer uma linguagem simples, de fácil acesso, para que você tenha um entendimento completo do que é esse mercado, quais são as vantagens, quais são os cuidados que devemos ter ao vender um plano de saúde para uma pessoa. Afinal, estamos tratando com vidas, não é mesmo? Essa aula ela faz parte da série que eu estou montando, que eu intitulei com o nome de Aprenda Fácil, tá bom? Então, a ideia é nós estudarmos a relação dos planos de saúde e as suas modalidades. O que a lei diz sobre isso? Eu criei 8 tópicos, né, e vamos estudar cada um deles, ver alguns pontos, né, não vai dar tempo da gente destrinchar 100%, mas ter uma ideia, uma noção do que as principais diferenças que cada uma delas tem, tá bom? Então, passando aqui para o slide 3, nós temos aqui o desenho dos planos. Como é que a ANS, a lei, desenhou esses planos? Ela desenhou esses planos em 2 grandes grupos, né? Esse termo em vermelho aqui, que eu coloquei, é um termo que nós, no mercado, costumamos usar, né? Ou seja, esse primeiro grupo que foi formado são os planos preventivos, que são, conforme a lei, os planos ambulatoriais, que tem a sigla AMB. Eles têm na modalidade com e sem coparticipação. Eu vou fazer uma videoaula só explicando sobre coparticipação, fique tranquilo, tá bom? Se você ainda não sabe o que quer dizer. E se você sabe, com certeza, nós vamos crescer juntos aí em conhecimento. Esse plano preventivo ambulatorial, ele cobre consulta em todas as especialidades, exames e atendimento emergencial, né, em pronto-socorro até 12 horas, tá bom? Lembrando que a principal característica desse produto é não cobrir a parte hospitalar, ou seja, se o cliente precisa de uma internação, cirurgia e UTI, ele não vai ter cobertura, tá bom? E o segundo grupo é o grupo dos planos completos, né? Nós temos o termo dele aí completo, mas ele é o plano ambulatorial, ele vai cobrir todo o que o ambulatorial cobre, mais a parte hospitalar, ou seja, aqui sim entra a cobertura internação, cirurgia e UTI. E a parte obstétrica, que é o parto, né? E a sigla dele que é conhecido e que você vai ver no nome dos planos. Então, esse plano, ele tem uma cobertura completa e tem ele com e sem coparticipação. Alguns exemplos de planos ambulatoriais e completos. No mercado de Brasília, eu foquei essa apresentação também nas regras dos produtos que são comercializados em Brasília, tá bom? Em Brasília, os planos ambulatoriais que têm disponíveis hoje, que são comercializados, a Quality, a operadora Quality Saúde, a operadora S1, Prêmio, Ideal, Smile e mais algumas outras, tá bom? Planos completos, Bradesco, Sul América, Amil, Unimed, Medicênio e Smile. São operadoras que têm planos completos, tá bom? Com relação à abrangência dos planos, ou seja, a abrangência, a região geográfica, onde que o plano cobre, se ele cobre somente local, se ele cobre de forma nacional, ou seja, você vende um plano aqui em Brasília, mas ele pode dar cobertura para o seu cliente somente em Brasília, né? Ou você vende um plano nacional e ele cobre em Brasília e fora de Brasília, caso ele seja um cliente que viaje muito ou que simplesmente ele faça questão de um plano nacional, tá bom? Das modalidades que a ANS determinou que fossem comercializados, nós temos 3 modalidades. A primeira delas é a modalidade PME, que é Pequenas e Médias Empresas, / empresarial grupo fechado, ou seja, o PME ele vai de 2 a 99 vidas hoje no mercado, e se esse grupo empresarial ele passa de 100 vidas, então nós chamamos de empresarial ou PJão, né? É um termo que nós usamos aqui também. Você que já é da área, você conhece esse termo. Essa lei 9656, ela define essa modalidade, é definida pela ANS, onde o grupo a ter essa cobertura, ela precisa ter vínculo com o CNPJ, ou seja, esse grupo
né, PME empresarial, precisam todos ter vínculo. Não é simplesmente fazer um plano através de um CNPJ e colocar a vizinhança, não. Ele tem que ter vínculo. Ou como sócio da empresa e seus dependentes, ou como funcionário e seus dependentes. Hoje no mercado pode fazer um plano PME a partir de 2 vidas, até 99. E acima de 100 é o que nós chamamos do plano PJ. E acima de 100 vidas nós temos a possibilidade que esse preço ele venha linear, ou seja, independente da idade, nós vamos ter um preço só, tá ok? Principais benefícios dessa modalidade. O preço é mais vantajoso em relação à modalidade pessoa física e à modalidade coletivo por adesão, que vamos ver lá na frente. E o reajuste é baseado no grupo de empresas, clientes da companhia. Ou seja, o que quer dizer isso, Justo? Quer dizer o seguinte, quando esse plano vai ser reajustado pela operadora, ele não leva em consideração aquele CNPJ específico. Ele vai pegar em toda a carteira dela, operadora, todos os clientes empresariais, vai somar tudo, vai pegar quanto que esse grupo aqui me deu prejuízo no último ano e quanto que esse grupo aqui me deu de receita. E aí vai ter o que nós chamamos de sinistralidade. Se essa conta for vermelha, ele vai calcular um percentual para equilibrar para o próximo ano. Se foi azul, ele vai aplicar um reajuste ali para que é normal, esperado para essa modalidade, tá bom? Prevê uma fidelidade de 12 meses na contratação, tá ok? Então, o cliente que contrata o plano pessoa jurídica, ele deve ser informado que ele tem uma fidelidade de 12 meses. Se ele cancelar antes, ele vai ter uma multa rescisória, tá? Aqui, a ideia desse slide, pessoal, é você entender o fluxo que esse cliente, os passos, né, por onde ele passa até ele chegar na operadora. Então, nessa modalidade empresarial, você capta esse cliente PJ, né, você é um intermediador, você só é a ponte, né, ele não faz um contrato com você e depois com a operadora. Você liga ele diretamente com a operadora. Ele assina um contrato direto com a operadora. É isso que eu estou querendo dizer aqui nesse slide, tá ok? O próximo slide, que já é o slide 8, nós falamos dos planos PME no DF, ou seja, quais as operadoras que comercializam planos empresariais em Brasília? A Quality, a S1, Prêmio, Ideal, Smile, Bradesco, Sul América, Amil, Unimed, Slam e tem mais algumas outras, tá ok? A outra modalidade é o plano PF individual ou familiar, né? Ou seja, essa modalidade também é definida pela ANS, onde a pessoa contrata direto com a operadora, da mesma forma como o PME, lembra? Sem a intermediação de uma administradora, que nós vamos falar dela lá na frente. Se a contratação fica de 2 ou mais pessoas, ela é chamada de familiar, ok? Principais benefícios: o preço é mais alto que a modalidade de adesão, que nós vamos estudar lá na frente. Porém, o reajuste desse plano ele é mais baixo. Ele é estipulado pela ANS. Os últimos 3, 4 anos aí tem ficado entre 7% e 9%. Justo, não é alto esse percentual? Não. O coletivo por adesão, ele tem uma tabela mais baixa do que o PF, para venda, né? Mas o reajuste dele tem chegado quase a 30%, dependendo da carteira aqui no Brasil, no mercado, né? O cliente tem reajuste 12 meses após a contratação, né? E eu coloquei prevê, mas não prevê fidelidade, tá? Essa modalidade aqui no pessoa física do saúde. Ele prevê uma fidelidade quando você vende o pessoa física dental. Aí tem fidelidade. Agora, o saúde não, tá certo? E essa informação aqui é importante, ó. Ele tem reajuste 12 meses após a contratação. Diferente do adesão que você vai ver lá, que tem uma particularidade. Isso aqui é o que diferencia ele também do adesão. Olha só o fluxo. Quando você capta esse cliente aqui, você é a ponte e você já faz um contrato direto com a operadora. Tá bom? Algumas operadoras que oferecem o produto pessoa física em Brasília, essa modalidade. Quais são? A Medicênio, a Prêmio e a Plan Saúde. Com destaque na Medicênio, que veio com um produto aí específico para a terceira idade, que era uma necessidade, uma carência nossa aqui do mercado, e atendeu e está atendendo muito bem. Tá bom? A última modalidade é o coletivo por adesão, pessoal. O coletivo por adesão é o grande, porque é o que mais se vende. Né? Talvez por ele ter uma tabela mais chamativa no mercado, ele é muito vendido aqui no mercado de Brasília, principalmente. E outras praças, São Paulo, Rio, BH,
também é muito vendido, mas aqui em Brasília é muito mesmo. E por ser bastante vendido, ele se torna mais conhecido, né? Não vou dizer conhecido, mas mais falado, né? Porque aquilo que se fala muito, nem sempre as pessoas que falam conhecem, né? Então ele não é tão conhecido, ele é muito falado. Então essa modalidade coletiva por adesão, ela tem algumas particularidades que é importante você ter tempo, não se prender somente a essa explicação, a essa aula que eu passo aqui, mas buscar algum conhecimento extra, porque é a modalidade que você capta o cliente individualmente e a modalidade que você praticamente mais vende aqui no mercado. Você que pretende se especializar e você que já é vendedor de plano de saúde, com certeza sabe do que eu estou falando aqui. Então, é também uma modalidade definida pela ANS, onde a pessoa ela contrata através de uma entidade de classe, conforme a sua profissão. Olha só que interessante. Então, você vende, lembra que pessoa física, que documentação você precisa para contratar um plano pessoa física? RG, CPF, comprovante de residência. Pronto. Vende a tabela única. Aqui você tem uma tabela por profissão. Se o cara é servidor, existe uma tabela de plano na modalidade coletiva por adesão para o servidor. Se o cara é comerciário, vai ter uma tabela para ele. Se é estudante, vai ter uma tabela para ele. Então, isso aqui é importantíssimo, é uma parte muito essencial para quando você está traçando o perfil do cliente. Então, você não precisa saber só a idade dele, você tem que saber a profissão, o que ele faz, né? Porque daí você vai saber oferecer a tabela certa para ele. Então, a necessidade da intermediação de uma administradora. Ou seja, a administradora hoje, ela tem quase que o papel da operadora. A operadora faz a cobertura, dá a carteirinha, dá a rede e essa pessoa tem o atendimento quando ela precisa. A administradora ela vai tratar toda a parte cadastral, financeira e operacional desse beneficiário. Então você tem essa peça nesse meio que você vai ver lá, quando você capta o cliente, passa por você, vai para a administradora, envolve a entidade de classe para depois ir para a operadora, né? A captação desse público ele é individual, né? Você capta a pessoa individualmente, porém por trás ele tem um contrato empresarial. Como é que acontece isso, Giso? Veja só, você vai entender aqui até o final. Alguns benefícios deles, principais benefícios. O preço é mais baixo, ele tem uma tabela mais baixa do que o pessoa física, inclusive do que o PME, porém o reajuste é estipulado entre a operadora e a administradora. Lembra que eu falei que essa modalidade aqui em Brasília, ela já chegou a quase 30% de reajuste, e é verdade, né? Você tem uma tabela mais vantajosa, mas o reajuste dela é maior do que a ANS, que estipula para a pessoa física, que está lá na casa dos seus 7%, 9%. Aqui não, aqui é livre para que a operadora e a administradora avaliem nos seus últimos meses como é que foi o equilíbrio dessas carteiras, né? Então, se você tem lá uma carteira de servidor, se a administradora tem uma carteira de servidor público, né? Tem um grupo de todos os servidores públicos. Se aquele grupo deu prejuízo, então o reajuste vai vir alto, né? Se aquele grupo não deu prejuízo, vai vir o reajuste esperado aí na casa dos seus 12%, né? Veja só, o reajuste ele é estipulado pela data de contratação entre a administradora e a entidade de classe. E aqui eu vou responder essa questão aqui, que a captação é individual, porém há um contrato empresarial por trás. Como que isso ocorre? Aqui na frente, eu vou explicar melhor lá no slide da frente, eu vou deixar essa explicação lá para frente. E essa modalidade, ela não prevê fidelidade, tá ok? Para o cliente. Aqui dá para eu explicar, responder aquela pergunta, por que por trás você tem um contrato empresarial. Então, Gilson, eu captei esse cliente individualmente, mas ele vai entrar num contrato empresarial? Como assim? Vou te explicar. Olha só, quando você capta esse cliente lá embaixo, ó, da pirâmide, vamos dizer aqui, vamos ilustrar aqui que seja a pirâmide, né? Você, o corretor, você está ligando esse cara, esse cliente seu, com a entidade, a administradora e a operadora. Olha só a diferença para o plano pessoa física. Você pega ele, faz um contrato direto com a operadora lá no pessoa física. Aqui não. Você não pode pegar ele aqui no coletivo por adesão e já linkar ele direto com a operadora, porque na verdade você tem que saber a função dele. Ele é servidor, então você associa ele a uma entidade
que representa os servidores, que por sua vez tem uma tabela específica para ele, faz o cadastro na administradora e a administradora é que cadastra ele na operadora e não você mais como você fazia lá no pessoa física. Então você tem aqui alguns agentes no meio que, na verdade, quando a administradora faz uma parceria com a entidade de classe, ela apresenta essa entidade de classe como um potencial cliente para a operadora, e a operadora disponibiliza uma tabela de preços para a administradora, que por sua vez está vendendo individualmente. Por isso que a gente faz a captação individual. A administradora ela boleta individualmente para o servidor, ela boleta individualmente para o estudante e individualmente para o comerciário. Só que na verdade ela está pagando uma fatura cheia para todo o grupo dela de servidor para a operadora, para todo o grupo dela de servidor de comerciário para a operadora e para todo o grupo fechado de estudante para a operadora. Então, a administradora ela faz toda essa gestão financeira, a operadora entra com a cobertura e a administradora faz toda essa gestão vinculando esse beneficiário à entidade de classe, à entidade que representa a profissão dele. Por isso é que, na modalidade coletivo por adesão, você vende de acordo com a profissão dele. Beleza? Se ainda ficou alguma dúvida, deixa comentário lá que a gente vai conversando, tá bom? Lá no canal. Olha só, administradoras de benefícios, aqui na aula, no slide 14, na aula 3, eu cito aqui o que a lei diz, né, algumas particularidades com relação às administradoras de benefícios, né? É um papel definido pela ANS, onde a administradora, que é uma pessoa jurídica, firma parceria com data prefixada com as entidades de classe, não é mesmo? Desculpem. As entidades de classe, elas são também pessoas jurídicas, que é uma associação, é um sindicato, né? Ou seja, podendo assim oferecer planos de saúde captando pessoas de acordo com sua profissão, associando as mesmas às entidades de classe, tá? Lembra que eu falei que a administradora ela tem quase que o mesmo papel que a operadora? Então veja, qual a segurança que eu posso dar para um cliente de que essa administradora, a operadora, não vai quebrar, não vai deixar o cliente na mão? Todas elas existem, a lei exige um depósito numa conta junto ao governo. A cada 3 meses, um certo percentual do seu faturamento, ela vai para essa conta lá no governo. Então, se essa operadora ou administradora decretar falência, essa conta ela entra em ação. E aí o governo vai pagar a rede credenciada, os custos necessários, para que esse beneficiário não fique prejuízo, não fique sem atendimento, que é o principal objetivo dele em contratar o plano de saúde é ter o atendimento. Então ele está assegurado nesse momento até que o governo leiloe essa carteira para uma operadora aí, ou seguradora que tiver, ou administradora, né, que tiver interesse. Tá ok? Alguns exemplos de administradoras em Brasília. Nós temos aí a Alquea e a Qualicorp, as duas mais conhecidas. Platinum também, a Fix, né? Platinum aqui que vende o Quality, adesão, a Fix, Elo, Servix e mais algumas outras administradoras, tá bom? Exemplos de operadoras: Bradesco, Amil, Unimed, Slam S1 e Quality. São operadoras que vendem, ou seja, que disponibilizam os seus produtos para que as administradoras comercializem eles na modalidade coletivo por adesão. Aqui eu cito algumas entidades de classe que nós temos aqui em Brasília, né, alguns exemplos delas. A Abracem, que é dos profissionais liberais, então qualquer pessoa que tenha nível superior, eu, pela Abracem, tenho uma tabela para oferecer para ele, ou seja, da Unimed, ou seja, da Amil. Eu tenho lá várias tabelas, vários planos de saúde para oferecer para profissional liberal. Se esse cliente meu é servidor, essa tabela que eu tinha aqui para o profissional liberal não vai servir para ele. Eu tenho a tabela específica dele, né? Se esse cliente é estudante, eu tenho uma tabela específica para ele, assim até o final, né? Inclusive os autônomos, né? Antes a gente não tinha, hoje já tem a administradora que apresenta entidade de classe para os autônomos, né? Porque se a gente não tivesse como vender para autônomo, né, plano, então nós ficaríamos, essas pessoas que não é servidor, não tem nível superior, não é estudante, não é comércio, não trabalha no comércio, ela é autônomo, ela na modalidade coletivo por adesão, infelizmente não tem como a gente vender um plano de saúde para ela, entendeu?
Logicamente que vai restringir bastante. Você vai ver quando a gente for estudar especificamente as entidades de classe, você vai ver que as tabelas disponíveis aqui para autônomo é tipo uma, duas opções. Enquanto você pega aqui um servidor público, você tem tudo. Então, se um autônomo, por exemplo, em Brasília, ele quiser contratar um plano do Bradesco, não pode. É discriminação? Não. É porque, como autônomo, o Bradesco não quis disponibilizar a tabela para essa entidade que representa os autônomos, mas quis disponibilizar para que representa os servidores. Tá? Observação: cada entidade oferece uma tabela de preços, foi aquilo que eu acabei de falar. Gente, de uma forma resumida, rápida, né, eu tentei trazer essa ideia para vocês dessas três modalidades que a ANS determinou, né, como PME, Grupo Empresarial Fechado, pessoa física, que só tem uma, duas operadoras aqui em Brasília, 3 no máximo que vendem, e a grande modalidade coletivo por adesão. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha tido um proveito positivo, porque é importante nós estarmos atualizados, informados, né, sabermos, entendermos aquilo que a gente faz, aquilo que a gente oferece para o nosso cliente. Se você tiver mais alguma dúvida, olha só, entra no nosso site da corretora, conexãoseguros.com.br, a nossa página no Facebook e também no Instagram. Nos siga lá nas nossas redes sociais, nos ajude a continuar com esse trabalho de divulgação, para que assim o Facebook, o Instagram, eles possam enxergar a nossa empresa, o nosso canal, como alguém que tem um conteúdo relevante que possa ajudar pessoas aí com relação ao conhecimento, tá ok? Então, aguardem aí, eu estou preparando aí a próxima aula dessa série Aprenda Fácil, que vai ser a 4ª aula, e logo eu vou estar disponibilizando aí para vocês. Muito obrigado, de coração, espero você aí na próxima aula, tá bom?